Se você tem hipertensão ou se sua pressão ela oscila e dá aqueles picos, se você conhece alguém que é assim, o vídeo de hoje é para falar como a atividade física pode te ajudar no controle da sua pressão e os cuidados que você deve ter ao praticá-la. Se você se interessou, então fica aqui comigo nesse vídeo. Fala galera, canal Coach D chegando para deixar o seu dia a dia mais saudável. Eu sou o Darlan e tamo junto. Então se você tem hipertensão ou conhece alguém que tenha, saiba que isso é um problema sério de saúde que pode levar a complicações ainda muito mais graves, inclusive te levar à morte por conta disso, né? Então a pressão ela tem que ficar controlada. Os valores normais são 120 por 80 milímetros de mercúrio. A gente costuma falar 12 por 8. E algumas pesquisas e linhas da medicina estão reduzindo ainda mais esse valor, ficando algo próximo de 110 por 70 milímetros de mercúrio, ou 11 por 7. Né? Então todo o tratamento para quem tem pressão alta é para controlar essa pressão. Então você vai tomar um medicamento, que é um arsenal grande aí de fármacos para ajudar a controlar a pressão. Você vai comer menos sal, você vai se estressar, tentar pelo menos se estressar ou ficar menos ansioso e fazer atividade física, né? E é o ponto de hoje. Fazer atividade física vai te trazer bons resultados, vou falar como é que ela vai te ajudar nisso e também é necessário alguns cuidados. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então a pressão, ela tem dois valores, né? Você vai ver lá, 12 por 8, que é o 120 por 80. 120 é a pressão do seu sistema circulatório quando o coração está contraindo, está em sístole, está em contração. E o valor menor, lá o 80, por exemplo, é a pressão no seu sistema circulatório quando o coração está em diástole, está relaxado, né? Então, para o músculo do coração, né, para o miocárdio, o valor de pressão é como se ele fosse a carga de um peso, né, uma carga de um exercício que você está fazendo. Então, pensa no exercício para o braço. O número de repetições que você está fazendo é a frequência cardíaca, quantas vezes seu coração está batendo. E a carga ali, o peso que você está erguendo, é a sua pressão arterial. Então, quanto mais alta a pressão arterial, mais força seu coração está fazendo. E aí pode acontecer um negócio que é a hipertrofia ventricular. Hipertrofia, aumento do volume de massa muscular ali do miocárdio. Só que para o coração isso não é bom, né? Imagina, seu coração ele bate a vida toda, né? Parece uma pessoa que vai viver 80 anos, né? Quanto batimento ela vai ter? O coração não para. Então grande parte da energia que o coração usa para contrair, ele vem de um princípio parecido com um elástico. Assim, você puxa um elástico e aí você solta o elástico. Comprime de novo, né? A mesma coisa, o coração ele está lá, aí ele enche de sangue. Então esse sangue mesmo ele estende a parede do músculo e grande parte dessa força de contração ela vem como se eu soltasse o elástico. Então essa complacência ela é importante, isso poupa energia para o coração. Então, tem que gastar menos energia. E aí quando você hipertrofia, aumenta a massa dessa parede do miocárdio, ele vai perder muito isso, vai ser muito difícil ele se alongar pelo enchimento. Então você vai ter cada vez mais, fazer mais força para fazer seu coração bater. Isso pode levar a um problema, por exemplo, de insuficiência cardíaca. Seu coração perde a capacidade de bombear sangue, né? Que é um problema danado. E ao relacionar pressão arterial e atividade física, uma das coisas assim é um cuidado. Então a gente tem que ter cuidado para não aumentar ainda mais a pressão. Então é normal, um treino, por exemplo, seja ele de musculação ou aeróbico, a pressão aumentar 20 milímetros de mercúrio para a sistólica e 10 para a diastólica. Então se você começa lá 12 por 8, né, 120 por 80, ela pode chegar a 140 por 90, 14 por 9. Tá? Isso seria algo normal em resposta à atividade física. Você tem um problema quando essa pressão já começa muito alta, então vai subir ainda mais, né? Então tem que ter cuidado com isso. Uma das coisas que faz a pressão subir durante a atividade física é a resistência vascular periférica. Explicando melhor isso, então seu músculo quando contrai, né, você está fazendo exercício lá, seu músculo contrai, vamos pensar na musculação.
está fazendo lá, músculo contraiu. Ele comprime os vasos sanguíneos. E é aquela mesma história como se eu colocasse o dedão na mangueira. Estou com uma mangueira no jardim, coloco o dedo na ponta dela, aumenta a pressão, a água vai mais longe, né? Isso o músculo faz sobre os vasos sanguíneos. Então, quando o músculo contrai, ele comprime os vasos e isso faz com que aumente a pressão. Então, para quem tem hipertensão ou para quem a pressão oscila muito da atividade física, uma das estratégias que a gente usa para diminuir essa elevação de pressão pelo aumento da resistência vascular é trabalhar de forma unilateral. Então, quanto menor a quantidade de massa muscular que eu envolver no exercício, menor vai ser o efeito do aumento da pressão no sistema circulatório. Então, se eu vou treinar perna, por exemplo, que é muito grupo muscular, são músculos grandes, que vai comprimir muitos vasos. Então, eu vou fazer de forma unilateral. Vou fazer lá, por exemplo, uma cadeira extensora. Em vez de fazer com as duas pernas, eu faço uma perna de uma vez e depois a outra perna. Estou envolvendo uma quantidade menor de massa muscular no exercício. Isso faz com que a pressão ela não aumente tanto, tá? E outro fator é a intensidade. Se eu pensar numa corrida, por exemplo, quanto mais forte for essa corrida, mais vai aumentar a minha pressão. Então ela também está um pouco linear com o aumento da intensidade. E aí, se o meu objetivo é não fazer com que a pressão suba muito, eu vou treinar em intensidades mais baixas. Mas o ideal é você acompanhar a sua pressão durante a atividade física, principalmente nos primeiros dias de treino, para você ter uma ideia de como o seu corpo reage com relação à pressão e à atividade física. Tá bom. Por outro lado, a atividade física ela vai te dar uma ajuda no controle da pressão, principalmente depois que você para de fazer o exercício. Então, tem um fenômeno que acontece chamado hipotensão pós-exercício, ou seja, a queda da pressão depois que você para de treinar. Esse mecanismo ele se dá principalmente por uma vasodilatação para remover alguns metabólitos que o seu corpo produziu durante a atividade física. Então, em torno ali de 20, 30 minutos depois que você para de fazer exercício, há um aumento dessa vasodilatação e a pressão cai bastante, né? E ela vai durar algum tempo mais baixa. Inclusive, em alguns casos, você tem até uma queda de pressão. Pessoas que vão, com o tempo, fazendo exercícios, vão reclamar de que a pressão está baixa, de que deu uma tontura, tá? Então, isso já é um efeito da atividade física melhorando o seu controle da pressão. E existem no seu sistema circulatório alguns receptores, chamados mecanorreceptores, que vão regular o seu ponto de pressão, né? Ou seja, você tem um ponto padrão de pressão arterial. Então, a minha é 12/8, estou aqui. Se acontece alguma coisa que minha pressão caia, na hora que eu me recuperar, ela volta para 12/8. Se tem alguma coisa, me estressei, tive um dia nervoso, aconteceu alguma coisa, minha pressão subiu, na hora que eu me recupero, minha pressão volta a esse valor. Então existe esse ponto, regulado por esses mecanorreceptores. Quando você fica com pressão muito alta por muito tempo, há um ajuste desse ponto de equilíbrio, aí, de ponto de ajuste da pressão arterial. E você passa a ter um normal mais alto, por exemplo, 14/9. Se ela subir ou baixar, ela volta para 14/9. Tá? Então, você começar a passar mais tempo com pressões, com valores de pressão mais baixos, seja por uso do medicamento, seja por efeito da atividade física, você tende a fazer um novo ajuste desse ponto de pressão. Isso que é legal a longo prazo, porque você passa a ter valores de pressão mais próximos do normal ou até normal, né? Então você começa a controlar, e o controle que é o principal aí no tratamento da pressão arterial, né? As pessoas que são hipertensas, elas não deixam de ser hipertensas, elas só são uma hipertensa com pressão controlada, né? Se você tira o controle, a pressão volta a subir, então você tem que ter o controle. Uma outra coisa legal que a atividade física vai te ajudar, existem diversos trabalhos no campo da farmacologia mostrando que quem faz atividade física, né, o estudo relaciona grupos que fazem atividade física com quem não faz, o grupo que faz atividade física tem uma sensibilidade maior a alguns fármacos, ou seja, vai precisar de uma dose menor para ter o mesmo efeito. E com o tempo você vai diminuir a dose do remédio que você está tomando ou até parar de tomar ele, né? E isso é comum no dia a dia, uma pessoa que é hipertensa, está tomando remédio e começa a fazer atividade física, que ela começa a treinar, começa a ter momentos ali de pressão baixa, volta no médico, a pressão está ficando baixa. Ele vai diminuindo a dose ou até troca por um mais fraco ou tira aquele medicamento,
né? Porque você passou a ter um controle melhor da pressão sem ter a necessidade do medicamento. Então, mas isso fez com que potencializou o seu remédio por conta de você estar fazendo atividade física. Então, a atividade física ela tem as melhorias por ela própria e também ela ajuda outros tratamentos. Então, ela vai melhorar a sensibilidade para um remédio. Então, a pessoa que é hipertensa, ela tem que fazer atividade física. Ela tem que fazer trabalho aeróbico, que são as caminhadas, corridas, andar de bicicleta, que tem um impacto muito positivo na pressão. E ela tem que também fazer um fortalecimento muscular. Tá? Então, é necessário que ela faça atividade física. Agora, só ter o cuidado de, fazendo essa atividade física, ela não tenha picos de pressão durante o exercício. Então, o cuidado é não deixar que a pressão suba muito durante a atividade física e fazer ela com frequência para você colher os resultados, aí, o fruto de ter um controle melhor da sua pressão. É a verdade, não minto. Pessoal, o vídeo de hoje é só para dar essas dicas e cuidados com relação à pressão e atividade física, né? Tem muito mais coisa, dá para aprofundar muito mais, mas, né, não tem tempo hábil para isso num vídeo curto, né? Então, a recomendação que fica é: faça atividade física, vai te ajudar bastante, só tenha cuidado para não extrapolar e não ter problemas de pico de pressão e nem de queda de pressão durante a atividade física. O ideal é ser mais acompanhado essa atividade física, né? Então, buscar um profissional da área de educação física para te orientar melhor e acompanhar, principalmente nos primeiros dias, para você entender como é que seu corpo e sua pressão reagem à atividade física, né? Então, é muito importante você deixe seu comentário aqui para a gente saber dúvidas, responder ali. É um tema amplo e de muita atenção, porque é importante, mas tem que ter cuidado, né? E, do mais, eu convido vocês para dar um joinha aqui, né? Dar um like, se inscrever no nosso canal. Isso vai ajudar a gente a estar sempre trazendo novas informações e conteúdo para ajudar você no seu dia a dia a ser uma pessoa mais saudável, tá? Todo mundo pode ser mais saudável. Se você já é doente, pode se tornar melhor. Se você está sedentário, pode mudar tudo isso, né? Então, tem que melhorar seu estilo de vida, sua qualidade de vida, viver melhor, mais saudável, mais feliz. Então, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Deixe seu comentário aqui, que é muito importante. E até o próximo vídeo.